calma. Que? Eu só tava te agarrando, não pode mais. Deixa eu pôr aqui o título. Deixa. Vocês estão vendo como é que ela é? Posso nem abraçar. Publicar. Posso nem mais abraçar. Pode. Olha só. Mudar Fica aqui. reclamando de tudo que eu faço. Não, mentira, não fica não. Tô só brincando, tá? Não precisa segurar, é só aplicar. Eu descobri isso pouco tempo atrás. Ah, tá. Só um cliquezinho. Eu também achava que era segurar, até eu descobri que não. Bom saber, bom saber. Vou colocar aqui no Face também. Pim. Pronto. Porque eu coloquei... Você viu que o Face a gente Ele põe o título... não adianta. E não aparece. O título não vai pra lugar nenhum no Facebook. Aqui E também, o título... na verdade, o título daqui serve pra hora que vai pro IGTV, mas só Isso. pra isso, pra mais nada. Isso. Não sei porque que ele te dá a opção de colocar o título antes, então. Eles vão melhorar. Não vão. Acredite em mim. Se tá dando dinheiro, não vai melhorar. Só vai melhorar se a melhora der mais dinheiro. Fora isso. Esperar o povo chegar, os anúncios irem. Ah, tem gente no Face. Oi, gente, Olá! no Face. Diga um oi aí, porque a gente não viu quem entrou. Eita, muita gente, ó. Gente, hoje é live livre de novo. A gente fez semana passada. E no Facebook, o notebook deu um pane de bateria sem avisar, desligou e a gente perdeu uns 7, 8 minutos da live inteira. E no Instagram... Não salvou o vídeo. não foi pro IGTV, eu fiquei isolada. Então a gente tá fazendo de novo. Uhum. E estamos abertos a perguntas. Quase tudo. Vou esperar mais gente chegar aqui. Se não tá chegar, no a gente Face? começa falando também um pouco. Não sei, mas tem 2 pessoas. Oi, 2 pessoas que estão no Facebook. Fale alguma coisa aí nos comentários. Tinham 4. Aqui eu não... Quer dizer, acho que pra vocês eu é ver. desse... Peraí, acho que pra vocês é desse lado dos comentários, né? Tipo, Não sei. aqui. Eu acho que é aqui. Posso estar viajando. Pode ser que seja o contrário. Dessa vez eu coloquei nos stories, tinha menos pergunta. Na semana passada teve mais pergunta. Essa semana o pessoal tava mais encabulado. Talvez porque as pessoas já tinham feito semana passada e fizeram ao vivo também. E aí não tem mais curiosidade, o que eu acho estranho. Claro que mas tem enfim. curiosidade, mas provavelmente não as mesmas pessoas. Bom, você quer se apresentar primeiro, depois eu me apresento Tanto e aí faz. a gente fala de algumas coisas que a gente comentou na semana passada. Tá bom. Quem é você? Olá, meu nome é Lucas. Eu estudo pedagogia na USP, atualmente. Sou carioca, mas estou morando aqui em São Paulo por conta disso, por conta da USP. Basicamente é isso. Além disso, eu sou formado em hipnose. Não entendam isso como grande coisa. Basicamente, eu fiz um curso e recebi um certificado, mas é só isso, não é nada demais. Além disso, atualmente eu estou trabalhando, estou envolvido com um projeto de uma editora de livros de RPG, tentando fazer isso aí dar certo. Então, acontece, loucuras da vida. Não quer dar o arroba, Dana? Tá aqui no Instagram também, @editora Tormenta Rítmica. Direto eu tô lá fazendo um monte de coisa, postando e tudo mais, gerenciando muita coisa. Bastante conteúdo lá, várias lives, mas canal do YouTube, tem... mas sobre RPG, né? Então não... Então lá Não tem a ver. no arroba dele da editora tem o contato das outras redes, né? Tem muita coisa, gente. Tem YouTube, tem Twitch, tem Cara, Facebook, tem Instagram. site, o Instagram, tem no YouTube, na Twitch, tem Twitter. E vocês ainda podem me encher o saco mandando e-mail e no WhatsApp também. Mas tá tudo lá na editora, quem tiver algum interesse em ver.
Bom, eu sou Larissa. Eu sou... Não vou dizer muito do passado, vou dizer o que eu tô fazendo agora, né? Eu sou uma sexóloga em formação. Eu tô fazendo a pós na Unisal de Educação em Sexualidade. Já era pra eu ter me formado agora, mês passado, em junho. Gente, eu tô com uma barba de Noé. E aí, Delboni, tudo bem? E era pra eu ter me formado lá agora em junho, mas por causa dessa confusão, as aulas estão temporariamente suspensas. E aí eu tive que... eu tô nessa espera aí das aulas voltarem pra me formar. O que é bom pra galera, porque até eu me formar, eu tô dando desconto em todos os meus trabalhos. Então, desde os cursos online, a partir de amanhã eu vou começar a divulgar um workshop que eu vou fazer mais pro final do mês. As consultorias, que são online, por videochamada. E podem atender tanto individualmente quanto casais, trisais, etc. e famílias. E tudo isso tá com desconto até eu me formar. Assim que eu me formar, esses preços todos vão subir. Olá, boa noite. Que mais? Vocês querem perguntar alguma coisa do meu passado? Eu coloquei lá no post de ontem e de hoje, contando um pouquinho mais de mim do que eu tinha colocado semana passada. Então, eu sou bacharel em educação física, eu sou curitibana, com sangue carioca, então meus pais são cariocas, mas eu nasci e fui criada em Curitiba e me formei pela UFPR. Fiz vários cursos de especializações de diferentes atividades físicas. A área com que eu mais trabalhei nesse ramo foi Pilates, um pouco com dança também. Também morei na Austrália no total das 2 vezes que eu fui, mais ou menos uns 5 anos e meio. E lá eu também trabalhei com algumas terapias complementares. Adoro essas coisitas. Eu sou bem nerd no sentido de curiosa e ir atrás de ciência, essas coisas. Mas gosto muito da parte espiritual também, apesar de hoje ter essa dificuldade de me rotular com alguma religião. Ainda me identifico muito com muita coisa do cristianismo. Fui criada católica e tenho muita curiosidade de aprender sobre várias religiões, mas pra mim o que importa mais é a espiritualidade mesmo, as pessoas quererem e fazerem o bem, independente de se tem ou se não tem e qual é a religião que tem. A gatinha, mostra a gatinha. Você fazer o bem e aí você vai lá incomodar a gata, né? Ela tava vindo aqui já. E o pior você vai pedir pra eu incomodar ela. A gatinha merece fofa. Corações, gente. Deem likes e corações. É a Perséfone. Deixa ela quieta. Deixa ela em paz. Além disso, eu já fui casada. Já morei na Austrália, casei e tudo mais, separei, só não tive filho e bichos porque não queria mesmo. O karma fica pro Lucas, o Delfone falou. Bem. Porque eu falei pra ele pegar a gatinha. Quer que eu pegue a gatinha? Eu pego a gatinha. Eu sempre pego várias lives. Oi, Lulu, minha prima. Perguntem, façam perguntas. Senão a gente vai começar a comentar as coisas que já perguntaram na semana passada e repetir essas coisas, mas lógico nunca vai ser igualzinho, né? Manda ver. Aqui no Facebook, o Lauro tá falando que vai fazer um comentário e pergunta por conta do meu comentário sobre espiritualidade. Manda ver. Oi pra todo mundo aí, povo. Gente, eu me distraio muito com os comentários às vezes. Eu Não, perco normal. foco. É que em vez dela... Ela tá pegando jeito, né? Eu também. Mas uma coisa que eu vejo é que é muito melhor você já ler o comentário em voz alta. Porque aí, se você percebe que for algum problema, no meio do caminho você para. Mas primeiro você lê. Entendeu? E dependendo da roupa, é difícil de ler mesmo. É sobre o que eu chamo de
cruza de coach com pastor cristão. Você vê isso? Eu não entendi muito bem. Eu não sei... As críticas a respeito de coach ou de evangelização? Eu não entendi muito bem. Você eu não sei se é exatamente isso que ele tá falando. Mas o que pode ser... isso foi um comentário no Facebook, tá? O que pode ser, deixa eu ver se eu entendi, é aquela questão de que alguns coaches utilizam que de espiritualidade, que eles falam nesse quesito, que eles tentam se embasar em alguma coisa disso, ou então quando algum pastor, ele, não sei, mas tem por aí, né, acaba indo para um lado de tentar dar muita dica de vida, é desse tipo de coisa que você tá falando, Laura? Autoajuda, de repente, não sei. Não sei. Não, só tô tentando entender o que é o... Eu só não entendi a pergunta, por isso que eu não tô conseguindo responder. E eu não gosto de trazer especificamente coisas muito espirituais pro meu trabalho, a não ser quando eu escrevo poesia. Tem muita poesia minha que fala sobre alma, transcendência, essas coisas assim. Mas... no meu trabalho, eu gosto muito de basear na ciência mesmo, em pesquisa, ou experiência ou minha ou de pessoas com que eu convivo. Oi, Angelique, da Sexy Life Boutique. Posso falar um pouquinho? Peraí. E essa questão da espiritualidade, eu já tive clientes, já tive alunas que me falaram que a minha aula tocava a espiritualidade delas também. Que fazia bem pro espiritual delas também. Por mais que eu nem falasse, não comentasse nisso. Eu acho que é por essa questão do cuidado verdadeiro, se preocupar com os alunos e realmente querer o bem delas, o melhor delas, otimizar aquele tempo delas. Comigo, com as minhas aulas, que talvez passasse essa mensagem. Aí ele colocou a pessoas se colocando como terapeutas. No Brasil não tem muito uma legislação sobre terapeuta, né? Isso é complicado, porque a palavra terapeuta é genérica. É muito genérica. É simplesmente alguém que aplica alguma técnica que serve pra fazer algum tipo de tratamento pra alguma coisa. Então, tipo assim, você às vezes não pode nem chamar a pessoa de charlatã, mesmo que você ache que ela é. Tô dizendo no sentido legal, porque às vezes ela não tá prometendo algo que ela não faz. O que não você pode... só não tá... Ela só tá falando meias palavras. Ela só não tá sendo tão explícita assim. O que não pode é prometer cura. Sim. Você pode falar que há casos que você viu, relatos, anedotas, por exemplo, comentar, mas é o máximo. Você não pode prometer cura, nem médico, nem tratamento médico pode prometer com 100% a cura. Sim. Com aquele tratamento. Ele pode falar da estatística, de que não sei quantos por cento naquele tratamento, tantos por cento das pessoas se livram daquela doença, daquele caso lá. Mas prometer cura no Brasil entra no charlatanismo. O que quer que seja, tá? Qualquer tipo de coisa que prometa alguma cura entra como e até charlatanismo esse lance mesmo. da medicina, mas... Nossa, eu tô indo uma tangente muito longe, mas enfim. Questão, por exemplo, de procedimento estético, até cirurgia, se a pessoa não alegar que ela é médica, ela, mesmo sem ter cursado medicina, pela lei, ela pode fazer. Isso é meio complicado. Tem algumas coisas que pode, outras coisas que não. O que ela não pode é ela falar que é médica sem ela ser. Uhum. E... Enfim, esse termo terapeuta é bem abrangente. Não sei se respondeu o que você queria falar. E eu não cheguei a trabalhar com essas terapias complementares aqui no Brasil. Alguns cursos eu fiz aqui, mas a maioria lá na Austrália. Ou no campo de psicologia corporal energética, ou outras terapias, mas não aqui no Brasil. A Angelique da Sexy Life Boutique tá falando que perdeu a última live da gente. Queria saber mais sobre a relação aberta. Quer falar alguma coisa ou quer que eu fale? Vamos ser.
Atualmente a gente considera a nossa relacionamento aberto, hierárquico e dinâmico. Esse dinâmico aí fui eu que trouxe esse termo, digamos aí. Eu adoro inventar conceitos quando eu não acho conceitos que encaixam as minhas vivências, eu não encontrei ainda. E aí eu vou dando nomes. O hierárquico existe em relações não monogâmicas. O hierárquico, se é não hierárquico, quer dizer que todas as suas parcerias têm a mesma importância. Já no hierárquico, você tem, por exemplo, uma ou mais parcerias que são as principais, e aí tem degraus aí, níveis diferentes de o quão as outras parcerias são importantes para você. Hoje a gente se considera a relação principal, mas eu digo que é dinâmica porque a gente não tem aquele clássico acordo de relacionamento aberto, que é primeiro de sermos o principal e tem que ser preservado esse nosso principal. Como eu, em tese, moro no Rio e tô nessa fase nômade aí, indo por muitas cidades e teoricamente morando no Rio e vindo pra São Paulo uma vez por mês pra pós, e agora na quarentena eu tô passando aqui em São Paulo, e às vezes eu vou pra Curitiba, vou pra Búzios, enfim, família espalhada, tô nômade. Se ele achar alguém aqui em São Paulo ou eu no Rio, a gente não tem esse acordo que a gente não pode passar a ter um relacionamento principal que não seja a gente. E além disso, tem muito relacionamento aberto que, além de manter esse principal, eles têm liberdade sexual de ficar com outras pessoas, mas eles barram a questão afetiva, sentimental. E a gente não tem isso. Eu me considero poliamorista, por mais que eu não idealize trisal, todas as pessoas envolvidas se envolvendo, né, que eu me envolva também se envolvam entre si. Eu já percebi que eu tenho essa capacidade e eu hoje em dia me dou essa liberdade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, se por um acaso eu tiver outra parceria e acabar amando ela, isso não vai prejudicar esse relacionamento, mas essa coisa da hierarquia é dinâmica pra gente nesse sentido, pode mudar. A gente não tem esse acordo de que tem que manter essa hierarquia que tá agora. Não necessariamente alguém que ele vai conhecer depois não vai se tornar o relacionamento principal dele, e pra mim é a mesma coisa. Acho que é isso. É só, né? Algumas pessoas entrando mesmo. Uhum. Tem mais alguma pergunta sobre isso? Tem muitas questões dos acordos, né? Eu sempre falo nas minhas lives e nos meus posts, quando eu falo sobre relacionamentos em geral, que os acordos são muito importantes, independentes do tipo de relacionamento. Seja ele monogâmico ou não, seja ele sexual ou afetivo, romântico ou familiar ou profissional. Sempre tem acordos, por mais que a gente não fale deles. Então, o melhor é realmente falar, colocar explícito, porque muitas vezes eu acho que os limites do relacionamento são um e a parceria tá achando outro. Principalmente em monogamia, fidelidade, por exemplo, é uma coisa muito questionável, porque as pessoas, ainda mais com a internet hoje em dia, tem um limiar de tolerância, digamos assim, do que é se manter fiel, muito diferente umas das outras. E às vezes as pessoas não conversam sobre isso. E os acordos, então, o ideal é ser conversado e renegociado constantemente, de acordo com a necessidade de cada pessoa e do relacionamento em si. As pessoas mudam, então os acordos vão acompanhar isso. Delboni falou, essa é a parte mais difícil das pessoas entenderem. Todo mundo me questiona, então se você tem sentimento por mais de um parceiro, então você não ama nenhum. Tem gente que não é capaz de amar romanticamente mais de uma pessoa. E tem outras pessoas que sim. Angelique falou, poucas pessoas estão prontas para a proposta de algo aberto.
Sim, não é fácil, né? Eu acho que nenhum relacionamento é fácil. Nem o monogâmico, ele tem os seus prós e contras. E os não monogâmicos também. A questão é a pessoa perceber quem ela é como identidade e em que fase ela tá da vida, o que ela quer daquele relacionamento, né? O que ela quer daquele momento da vida dela. O Delboni falou que é muito difícil as pessoas assimilarem isso, da questão de amar mais de uma pessoa, né? É que a gente é ensinado, como a nossa sociedade é monogâmica, a gente é ensinado desde que nasce que é assim, que não existe outra possibilidade. E também eu já passei por situações, assim, na terapia eu até fui lembrando de algumas coisas minhas bem antigas, de ensinamentos que eu recebi nesse sentido. Já ouvi, por exemplo, de um caso que, a mulher tava namorando 2 caras e aí no fim um descobriu do outro, mas eles ficaram bem com isso e ela falava que ela amou os 2. E aí a pessoa me falou, então não se dê chance de namorar 2 pessoas, porque você convivendo com 2 pessoas é possível você amar as 2, mas isso é errado. Então assim, por que é errado? E também é uma questão de época, né? Porque dizem que é errado agora. E aqui, sim, tem outros lugares que não pregam isso, né? Sim. O que eu não... Se alguém souber de alguma comunidade que seja poligâmica, daí é a questão de casamento mesmo, mas que não seja questão religiosa ou que seja só para um sexo, porque a maioria delas é só um homem poder ter mais de uma esposa, e uma outra é de mulher poder ter mais de um parceiro ou marido, enfim. E a maioria tem alguma relação com religiosidade nisso, espiritualidade. Quer dizer, na verdade, tem alguma que não tem relação com espiritualidade? Pra mim, que eu saiba, são todas religiosas e aí a lei do local se adequa a isso. Eu não conheço, por enquanto, eu não vi relato nenhum de alguma comunidade, alguma tribo, alguma coisa assim, que seja isso livre, tanto pra homem quanto pra mulher ter quantos parceiros pra casar que quiserem. Aqui no Brasil já foram registrados alguns casamentos, algumas uniões estáveis de trisais em cartório, mas foi suspenso essa permissão, tá? Um entrave aí legal. E eu não sei se continua valendo legalmente isso que já foi registrado ou não, enfim. Aqui... Não é aquele ali. Tá. Muitos acham que aberto é só sexo com outras pessoas e só entendem o monogâmico. E não tem nada errado em a pessoa querer isso, né? De querer se relacionar afetivamente, romanticamente, e no dia a dia e socialmente com, né, levar para os eventos sociais e familiares uma pessoa só. E aí só ter experiências e a liberdade sexual. Assim como a pessoa pode querer ter mais afetos. E também tá tudo bem, desde que todas as pessoas estejam cientes e dando a consensualidade para isso. Concordo sempre em conversar. Isso aí, Angelique. Amar 2 pessoas pode representar 2 problemas, mas pode ser que não. Eu já ouvi relato de trisais que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar na questão de quando tem só 2 pessoas discutindo, debatendo alguma coisa, estão discordando de alguma coisa, é muito difícil esse diálogo. E se tem uma terceira pessoa, ela media. Então eu já ouvi de trisais que... A experiência de cada um. Que a pessoa acaba ajudando, essa terceira pessoa acaba... E lógico, isso muda, né? Não que necessariamente sempre as 2 e uma sempre é mediadora. Mas que acaba ajudando, porque
por mais que esteja envolvida, não tá completamente. Porque você falar do seu problema e querer mudar a sua opinião é mais difícil do que alguém que tá de fora. E também uma pessoa totalmente de fora, de repente, não vai entender as sutilezas dos afetos ali que estão acontecendo. Mas, lógico, pode se tornar muito mais complexo com mais pessoas envolvidas do que se fosse uma só. E aí, só que aí também tem a questão da monogamia, essa coisa do se privar de atração por outro. Porque não é porque a gente tá amando alguém que vai casar com essa pessoa, que quer passar o resto da vida com essa pessoa, que a gente não vai sentir atração física ou até mesmo intelectual, afetiva, enfim, carinho por outras pessoas, né? E aí, eu fiz uma live só sobre fatos sobre a monogamia e a gente vê que a gente mais se diz monogâmico do que realmente é. Se a gente fosse realmente monogâmico, a gente casaria com o primeiro namorado da vida e passaria o resto da vida com ele. Não é bem assim que acontece. Difícil, eu conheço casos assim, mas são raros. Geralmente. Todo relacionamento, gente, tem altos e baixos, passam por problemas, dificuldades e não é porque é monogâmico, não é porque é não monogâmico, é porque relacionamentos são humanos e humanos gostam de dificultar as coisas mesmo quando elas são simples. Debone. Sim, uma menina que conheci aqui na Bulgária ficava com um cara que traía a esposa. E quando falei que eu tinha uma relação aberta com a Elo, ela desistiu de ficar comigo. Ou seja, traição é ok. Mas a relação aberta é muito estranho. Mas é muito isso, gente. Isso é real. E tem muita gente que ou é pela questão moral, mas assim, não dá pra entender. E lógico que o homem que trai tem muito. O homem na estrutura patriarcal tem muito mais permissão aí. É muito mais ok de trair, né? Isso é coisa de homem. Do que mulher. A mulher que trai ou que fica com um cara casado é muito mais mal vista pela sociedade do que os homens. E tem muita gente que fala isso pra mim, que então é mais fácil trair e pronto. Então tem gente que prefere viver na mentira. Aí, gente, cada um com sua hipocrisia, né? E tem gente que vai querer ficar com essas pessoas, e aí quando descobre que o outro tá ciente, desiste, porque o fetiche da pessoa é realmente tirar é fazer o outro de corno, entendeu? É fazer o outro de trouxa, e não realmente ficar com aquela pessoa. Então o fetiche às vezes não a atração não é pela pessoa, é um fetiche de ficar com pessoa comprometida ou ela, né, trair o seu próprio relacionamento. Tem uma professora lá da pós que ela fica mais na parte do pessoal da terapia sexual, não da educação. Mas ela deu algumas aulas pra gente no primeiro ano e ela fez um trabalho de pesquisa sobre homens que traíam propositalmente as esposas que eram poderosas pra atingir elas negativamente, assim, é uma coisa meio de vingança, tipo, já que ela tem um cargo no trabalho mais interessante do que o meu, que ela ganha mais, que ela é uma pessoa empoderada, não sei o que lá, eu tô me sentindo inferior e aí pra eu me vingar dela, eu traio ela. Então, assim, uma mentalidade doentia que é muito difícil de acompanhar. Gente, terapia, pelo amor da Santa Virgem. Aí a Angelique falou que verdade, trair é mais comum e não admitir relação com mais de uma pessoa. Cada composição é única. Valérie falou. Sim. Aí aqui tem uma pergunta, eu acho, né? Queria entender melhor essa questão de gostar romanticamente de mais de uma pessoa. Como saber se a pessoa tem essa capacidade ou se, na verdade, isso, de repente, pode ser uma dificuldade
de ter um relacionamento. Eu acho que é mais a questão de... se é mais fogo de palha, digamos assim, que é paixão e é isso, é diferente de uma pessoa que quer assumir um compromisso com mais de uma pessoa. É muito diferente de uma pessoa que só quer ter liberdade sexual do que realmente se comprometer e fazer planos com essas pessoas. Não é porque a pessoa é não monogâmica que ela não faça planos a longo prazo com essas parcerias. Então, acho que você pode entender melhor nesse sentido, né? Não sei se eu respondi muito bem. Você quer falar alguma coisa nesse sentido? Pra mim, quando se encontra alguém que você sabe que é ela que você quer, investe nesse relacionamento. Não tem preço. Sim, e pode ser que seja mais de uma pessoa ao mesmo tempo ou uma pessoa só. E não tem nada errado na monogamia se a pessoa realmente escolhe aquilo e é genuíno dela. E traz mais benefícios do que sofrimento. O problema é quando a gente só repete o padrão de monogamia sem pensar. É só uma coisa alienada, que não é consciente. E aí é bem mais provável, as estatísticas mostram, de traição, infidelidade, divórcio, questão de violência doméstica, feminicídio e tudo mais, e relacionamentos abusivos, tanto de homens com mulheres, né? As mulheres sendo abusivas ou os homens sendo abusivos. Não é porque é mulher que não pode ser abusiva. Do que se a pessoa realmente escolhe aquilo e não traz esse pacote, esse combo, digamos assim, do patriarcado. Porque uma coisa é você querer ficar com uma pessoa e outra coisa é você querer... só porque você é mulher, necessariamente você tem que ser submissa, você tem que cuidar completamente da casa e dos filhos sozinha, você, sabe, é uma série de conceitos que foram passados socialmente pra gente que trazem tanta opressão e tanto sofrimento que é muito complicado se você não só reproduz isso. As terapias aí estão pra dizer que né, muitos problemas acabam acontecendo se a gente só reproduz e não realmente escolhe as coisas consciente. Respondi, eu acho, né? A questão de romance. E eu não sei outras pessoas, eu vou falar agora por mim, assim. Eu sinto muito clara a diferença de quando eu tô apaixonada e quando eu estou amando alguém. E eu acho que você também amar não quer dizer que você queira continuar com aquela pessoa. Eu, por exemplo, terminei o meu casamento ainda amando o meu ex-marido, mas chegou num ponto que estava muito tóxico para os dois e estava fazendo mais mal do que bem. Eu, por 1 ano, tentei resgatar aquilo, né? Tanto é que eu só consegui na 4ª tentativa, porque todas as outras 3 ele me trazia outras informações, se abria com mais algum sentimento, alguma coisa assim. E aí eu resgatava aquela esperança. Eu falei, bom, eu não fiz tudo que eu podia fazer pra salvar isso aqui. Então, amar não quer dizer que você vai querer continuar com aquele compromisso. Assim como o contrário, não é porque você deixou de amar a sua parceria, romanticamente falando, que você queira deixar aquele compromisso. Tem gente que quer continuar e aí, de repente, o amor é cultivado de novo e volta. Assim como a paixão. Eu percebo várias fases que eu tô ou não tô apaixonada pelo Lucas. Eu senti isso em todos os meus relacionamentos sérios. Que tinha épocas que eu tava apaixonada, tinha épocas que eu tava bem no só amar, no cotidiano, no dia a dia. E aí, de repente, eu faço alguma coisa, acontece alguma coisa que reaviva a paixão. Então, eu consegui ver nitidamente várias fases de paixão em cada relacionamento sério que eu tive. Só isso mesmo. Mais alguma perguntinha, gente? Deixa eu ver, 34. Eu vou retomar algumas coisas que a gente falou
nas outras. Ah, gente, que se vocês puderem, Manda põe pergunta. aí. Coraçãozinho. Não, além dos coraçõezinhos, né, e os comentários, depois que ficar no IGTV, comenta lá também, porque apago aqui os comentários. Aqui o Face é ótimo, porque fica os comentários. E manda pro pessoal, compartilha aqui, tanto agora quanto no replay. Se quiserem fazer perguntas na caixinha aqui embaixo no Instagram, em vez de aqui pra todo mundo ver também, tranquilo, que daí eu não preciso falar quem fez a pergunta. Eu depois também coloco lá no meu canal do YouTube. Vocês me acham tanto no Facebook quanto no Instagram e no Facebook, YouTube e no Instagram como Larissa SR Pombo. Então, me ajudem a divulgar o YouTube. Ele tá tão piquitiquitinho, meu bebezinho. Não, o Lucas é apaixonante, você também. Obrigada. Tá, na semana passada, eu vou retomar as perguntas que fizeram pra gente. E daí vocês digam se vocês querem saber isso de novo, se não querem, quais vocês querem. Querem saber. Querem saber. Peraí. Perguntaram como foi o começo da relação da gente e se já começou aberta a relação. Aí foi engraçado que a pessoa me mandou depois, que perguntou, né, se já tinha começado aberta. Aí me mandou por PV que, eu tô me sentindo meio boba de perguntar isso, porque é óbvio que nenhuma relação começa aberta. Mas a nossa começou. E eu já tive um relacionamento na faculdade que começou aberto, fechou por um período e depois abriu de novo. Então eu tive mais tempo daqueles quase 4 anos junto com aquela parceria, com aquele cara, de a maior parte do tempo aberto. E começou aberto. Eu posso só fazer um comentário sobre isso? Uhum. Cara, na verdade, a não ser que a pessoa te peça em namoro antes de vocês dois sequer se beijarem ou terem o primeiro encontro, toda a relação começa, de certa forma, aberta. Mas, bem... eu também vejo mais ou menos assim. E era a ideia que eu tinha na época da faculdade era essa, de que eu lidava muito bem com esse conceito de relacionamento aberto, de ter essa liberdade, mas eu achava que depois de um certo estágio era normal fechar. E que pra casar necessariamente teria que ser um relacionamento fechado. Então, hoje em dia eu vejo que tem pessoas casadas em ou poliamor, de diferentes jeitos aí, diferentes números de pessoas, como casamentos de relação aberta e que tá bem também. Quando tava com o Elô também começou aberto. O Deboni tá falando que a experiência dele também foi assim. Bom, a gente se conheceu online num grupo de WhatsApp que era o canal do YouTube que se chamava Sensualismoa, que hoje é Tuibiel. E eles falam sobre relacionamento, enfim. Só que na época a gente nem... Não, aparece quando tem ele. Na época a gente nem se falou, assim, fora de estar no grupo. No PV a gente não se falou nem nada. Enfim, passou muito tempo, ele não participou mais do grupo e tal. Eu sei que eu estava no Brasil, tinha acabado de me separar. Eu ainda ia voltar pra Austrália pra acabar de assinar, inclusive, a anulação da união estável e tudo mais. Mas eu tava no Brasil, tava em São Paulo, e aí ia nesse encontrinho da Tui e do Biel. Fiquei conversando com a Tui, com o Biel, mais com o Biel e com outros colegas que eu já tinha conhecido nesse grupo. A gente se falou pouco, aí a maior parte desse grupo foi pra uma festa depois. E aí na festa a gente ficou, porque eu decidi, porque eu queria. E aí ele tava com uma blusa que eu adoro, que é com fivelas. Eu fui bem prática, eu puxei as fivelas, falei fivelas, puxei pra mim. E foi muito engraçado que depois que a gente lá na praia
praça indo no encontrinho, eu tinha visto ele e achado ele familiar. Mas não me caiu a ficha. E aí, quando a gente foi se adicionar no Face ou no WhatsApp, sei lá, a gente viu que a gente já se tinha no Face. E aí a gente, você... Aí que ele se tocou que eu era... Ele, nossa, você que era da Austrália. Eu falei, sim, da Austrália, eu. E aí teve uma vez que você até falou, né, num grupo de amigos que... Lá. Ai, como é que era? Nossa, que mulherão, ou que mulher bonita, mas poxa, é casada e poxa, mora na Austrália. E meses depois, eu estava ali, separada, no Brasil, na frente dele. E a gente não tinha se tocado de cara, assim, porque eu tava muito diferente, ele tava muito diferente das fotos de muitos meses antes. E a gente não se reconheceu de cara. Aí a gente se falou bastante. No dia, inclusive, que eu passei horas lá no aeroporto, a gente ficou se falando um tempão. Aí meio que perdeu o contato, mas ele ficou de me avisar quando fosse pro Rio, quando ele fosse passar as férias lá. Porque eu fui pra Austrália, passei 1 mês e meio lá, voltei em novembro de 2018. E aí, eu não lembro se foi novembro ou dezembro, acho que foi dezembro que você foi pro Rio, não lembro. Provavelmente dezembro. E aí ele me avisou que tava por lá, a gente já tava, sei lá, 1 mês sem se falar direito. E a gente retomou e se viu direto e o troço engrenou, mas a gente não sabia quanto, porque a princípio eu tinha a programação de ficar só 6 meses no Brasil, mais ou menos, e aí voltar pra Austrália. E aí eu percebi que eu queria ficar mais tempo, resolvi fazer a pós. Nossa, a pós foi muito um achado, assim, pra mim, essa questão de eu finalmente estar fazendo um estudo nessa área. Porque eu sempre gostei, mas não tinha me imaginado trabalhando na área de sexologia. Então, eu me encontrei muito nessa área. Enfim. E a gente também não sabe até onde que vai, porque eu ainda tenho planos de ano que vem, talvez, em algum momento, eu me mudar para Portugal. Então, como ele não quer ir, a gente não sabe se tem prazo de validade a nossa relação ou não. Outra coisa que perguntaram semana passada. Como controlar o ciúme do relacionamento aberto? Fala. Não, fala um pouco da sua experiência, que é a pessoa que nasceu sem ciúme. Não é que eu nasci sem ciúme. Então não explica. Então explica. Tá, eu raramente na minha vida, em pouquíssimos momentos da minha vida, senti ciúmes. E na maior parte das vezes, quando eu tive alguma coisa nesse sentido, não foi ciúmes de verdade. Foi mais raiva e medo do que as outras pessoas iriam falar em determinadas situações. Mas é por aí. Então, se você não nasce desconstruído, que nem uma pessoa assim... Não é isso. Você é uma pessoa que nem eu, que... Eu não chego a ter ciúmes doentio, que é aquela pessoa que... Bom, se eu tivesse ciúmes doentio, não faria nem sentido eu me assumir não monogâmica e querer ter um relacionamento aberto. Acho que começa por aí, né? Obviamente. Mas tem gente que acaba abrindo o relacionamento quando não tá preparado pra isso e aí acaba desenvolvendo esse padrão patológico. Muito bom. Eu tenho minhas dificuldades, às vezes, de lidar com ciúmes. E o que eu falo sempre pras pessoas e que eu tento botar em prática é sempre falar. É sempre explicar, eu tô com ciúmes por causa disso, disso, disso. Será que se a gente mudar e tal? Eu gosto que... Em fevereiro a gente mudou algumas coisas dos nossos acordos. E uma das coisas foi isso, que antes a gente falava se quisesse das outras pessoas que a gente saía. E agora a gente colocou como ter que falar todas as vezes que a gente sair com outra pessoa. Então, se a gente estiver saindo com alguém, a outra pessoa vai saber, necessariamente agora. Antes eu gostava de falar, eu via que ele não ligava muito, aí eu desisti meio que de contar algumas coisas. Mas eu prefiro, porque isso também me ajuda no filme. Ela queria que eu ficasse animado com o que ela tava me contando. Porque tem gente que fica. Eu fico, na verdade. E pra mim tava tipo, ok, você tá me contando alguma coisa. Tá bom, tudo bem, legal, mas tá. E isso me ajuda nos filmes também, porque se ele não me conta,
eu fico criando histórias e caraminholas de que ele tá ficando com pessoas ou amando perdidamente ou sei lá o quê. E então eu gosto de saber. Isso me ajuda. Mas aí depende do tipo de relacionamento que você tem, né? Que tipo de relacionamento aberto. Porque como a gente explicou, esse tipo de relacionamento aberto pode ser aberto de diferentes formas. Na live que eu fiz sobre formatos de não monogamia, tem explicação de vários tipos de relacionamento e acordos e combinações possíveis. Valerei aqui falou que agora porque você fez o coque, a gente ficou idêntico, só faltou a Barbie em mim. Oi, Adriana, tudo bem? Aí outra pessoa perguntou no sentido de ciúmes também, como controlar os ciúmes do emocional? O físico já não tenho, mas da cumplicidade tá difícil. E realmente é mais difícil para a maioria das pessoas lidar quando a outra se apaixona por outra. No mundo não monogâmico se tem essa palavra da tal compersão. A gente não atingiu esse nível ainda. Eu já tive um pouquinho. Eu acho meio lenda, mas tá bom. Não, eu já senti um pouquinho, mas não na plenitude do que é a compersão. A compersão seria quando você fica feliz de ver a pessoa com quem você se relaciona, que você ama, estar feliz com outra. Então, independente de ela estar com você ou não, né? Dela estar com você também, mas mesmo estando e às vezes até tá numa fase mais apaixonada por outra pessoa, conhecendo outra pessoa, tá empolgada com essa outra pessoa, você ficar feliz com essa situação. A Adri tá perguntando como vocês têm dias livres pra ficar com outras pessoas, você diz? É porque como eu moro em tese no Rio e ele aqui em São Paulo, tem muito tempo que ele pode sair com quem ele quiser e eu com quem eu quiser. E lembrando que não é porque a gente tem relacionamento não monogâmico que a gente sai por aí ficando com milhões de pessoas o tempo todo. Eu já faz quase um ano que eu, fora o Lucas, fiquei com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Então, eu cheguei a me apaixonar e amar uma outra pessoa no final do ano passado e não deu certo. A gente continua na amizade. E fora isso, eu beijei mais 2 pessoas. Foi isso, gente. Não é tanto assim como as pessoas imaginam que, meu Deus, estou assim, saindo com um Deus e o mundo, passando rodo. E faz mais ou menos um ano que eu não tenho esse interesse. Não que antes eu tivesse de passar o rodo, mas assim, eu tinha mais interesse de sair com outras pessoas. Mas desde então, e depois disso, já faz mais ou menos um ano, que mesmo pessoas que eu já tinha saído antes, né, uns amigos coloridos lá, eu não tô afim mais não, só amizade mesmo. Então, mas aí vai de cada acordo, né? Tem gente que combina, sei lá, dias, não sei. Aí vai de cada um, eu não... Se eu saísse com sequer 1/3 das pessoas que acham que eu saio, eu não tinha nem como... Não dá tempo, gente. Não. Quem tem tempo pra isso na vida? Gente, se eu saísse com 1/3 das pessoas que acham que eu saio, eu não conseguia nem fazer faculdade. Assim, é sério, eu não tô brincando. Sim. E quando você tem um relacionamento aberto, o povo acha que meu Deus do céu. Gente, a menos que você queira, sei lá, uma vez por semana dar uns pega numa pessoa diferente qualquer, quem tem tempo pra se dedicar a um relacionamento, e aí mais outro, e aí mais outro, e ainda sair com um monte de gente, tipo, meu Deus, em que mundo essa pessoa vive? Né? Onde vive? Como se reproduz? Onde morre? Sabe, é coisa de fantástico mesmo, porque eu não sei. E se eu tivesse essa liberdade toda de tempo, eu não ia gastar só com isso, eu não ia gastar fazendo isso. Eu ia gastar fazendo muita coisa. Outras coisas. A vida tem, né, prioridades. Eu acho que o pessoal que não viveu essa parte da não monogamia ética e consensual sexualiza demais. Trisal, assim, meu Deus, coitados.
Eles recebem perguntas direto, assim, muito sobre a parte sexual. E, gente, é muito menos sexo do que vocês imaginam, muito mais conversa e renegociar esse acordo sabe? E convivência, e cuidar da casa, e se tem filhos, cuidar dos filhos, e trabalho, do que sexo. O sexo vai... A quantidade geralmente é a mesma do que pessoas em monogamia. Então, né? Hashtag Animal Planet, bem isso. Tipo, onde vivem, como se reproduzem, eu não sei. E também, se a pessoa puder ir viver no oba-oba sempre, problema dela, gente. Quem sou eu para julgar? Existem muitas coisas incríveis neste mundo, exatamente. Não é só de relacionamento amoroso, só de amor e sexo que se vive nessa vida. Perguntaram também... Nosso tempo tá acabando. Você sabe quem são as pessoas com quem ele se relaciona além de você? Ou isso fica off? Como é o acordo de vocês? Aí eu já comentei isso aqui, né? Que a gente mudou em fevereiro esse acordo, então agora eu sei. Só que desde que a gente fez o acordo, a gente não saiu com mais ninguém. E aí logo veio a quarentena, aí abril eu já vim pra cá e desde então só estamos nós aqui. Eu acho então que isso. Pelo que eu me lembro, a não ser que eu esteja viajando na maionese. Se você saiu com alguém depois de fevereiro, você quebrou o acordo porque você não me falou. Não, eu não me lembro de porcaria nenhuma, mas assim. Ai. Coitado daquele que só pensa naquilo. Então, se a pessoa só realmente pensa em sexo e não consegue fazer outras coisas... Geralmente é um problema. E deixa de fazer outras coisas e cumprir as suas responsabilidades pra poder transar, é uma patologia, é um transtorno que precisa ser tratado. Então, isso sim é vício em sexo, tá, gente? Não é... Tem muita gente que fala, que eu sou ninfa, porque eu sou viciado em sexo. Geralmente essa pessoa só tem uma libido alta e gosta de transar, que é saudável e normal. Posso fazer uma comparação? Se tu não escolhe parar de comer ou então deixar de escovar os dentes pra ir ali fazer o troço, tu não tá viciado. Tu não tá viciado. É que nem... Enfim, tem muitas distorções nessas percepções de coisas diferentes, como pessoas LGBT, como pessoas fetichistas, como pessoas poliamorosas, como pessoas na não monogamia, se sexualiza demais e se romantiza essa coisa de ser ninfa ou viciado em sexo. Gente, libido alta é saudável, é normal, é ok. E se você é viciado em sexo e se você é ninfomaníaca, você tem muito sofrimento. É muito triste a pessoa ficar refém daquilo, ela se coloca em risco, ela destrói a vida dela, muitas vezes, se não busca tratamento. Então, assim, não romantizem isso porque é muito triste e é muito injusto com quem realmente sofre do transtorno. Mais alguma pergunta? Eu vi que você pediu aqui pra participar. Você quer entrar aqui e falar com a gente? A gente tem mais 6 minutinhos. Se quiser, me manda uma mensagem aqui pra eu saber que você não mandou sem querer. Pra eu não te chamar e você tá aí toda, sei lá, despreparada pra aparecer na câmera. Eu não lembro de outras coisas que perguntaram semana passada. Mas aí eu lembro que... Gente, o pessoal perguntou outras coisas, mas eu não vou lembrar de tudo. Eu não anotei. E a gente perdeu um pedaço também da Quem quiser live. mandar alguma pergunta também sobre qualquer assunto, manda, gente. Lembrando que a gente, né, além da não monogamia, a gente é fetichista. Então a gente gosta de algumas parafilias. Eu não vi ninguém perguntando nada. Semana passada perguntaram se a gente preferia spanking ou bondage. Spanking é questão de impacto, né? Mais a questão do sadomasoquismo físico mesmo. E a questão do bondage seria a privação de sentidos e restrição de movimentos. Eu gosto muito de bondage. Inclusive, não só na parte erótica, mas eu gosto de shibari. E aí é um momento muito meditativo pra mim, muito da paz, muito gostoso, que eu geralmente oro e é bem inspirador, digamos assim.
Acho que foi isso. Acho que Foi. não tem mais... Eu acho que ela mandou sem querer, porque ela não respondeu. Agora só quer falar com a gente aqui. Não, deve ter sido. Porque às vezes a pessoa esbarra mesmo. É. Muito fácil. Gente, mais alguma pergunta? Não é possível que vocês não tenham curiosidade da parte fetichista. Eu tô... Não, tem, mas é que as pessoas têm vergonha e tá faltando Mas muito pouco tempo. Mas aí tem na caixinha aqui, ó. Daí eu não preciso falar quem fez a É pergunta. verdade, quando manda na caixinha de perguntas não precisa falar o nome. É. Enfim, aqui no Face também nada mais aconteceu. E aí, gente? Alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum desabafo, algum comentário? Crítica, sugestão? Então, gente, dia 24 desse mês, 24/7, é o Dia Internacional do BDSM. E então, a partir de amanhã, eu vou estar lançando um workshop online voltado para as pessoas que estão iniciando e têm curiosidade a respeito de BDSM e essas práticas fetichistas. Então vai ser bem legal. Tô animada. É um assunto que eu gosto de falar bastante. Na terça-feira eu fiz a live com o meu amigo que é psiquiatra, o Vinícius. E a gente falou desse assunto, né? Da diferença, inclusive, da quem gosta de parafilias e quem tem transtorno parafílico, né? Quando precisa de tratamento e quando é saudável e tá tudo bem. Então, esse workshop vai ser bem legal. Vou começar a vender amanhã, falar dele amanhã. As consultorias online comigo estão disponíveis com desconto até eu me formar. Então, aproveitem enquanto eu não me formo para ter acesso a esse trabalho meu com um preço mais acessível, tanto individual quanto para casal, trisais, famílias, etc. Lembrem de comentar, de dar like, dar a crítica construtiva de vocês, sugestões e compartilhar o meu material. Me sigam tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Compartilhem muito meu YouTube, gente. É Larissa SR Pombo. Ele é um mini canal ainda. Ajuda a compartilhar o amor e o conhecimento. Vamos ver aqui. Embora acho que vocês não acreditem, estamos em uma fase que nem nós sabíamos que existia. Como assim? Em que sentido? Não entendi. Mas só descobre depois de muitos e muitos anos juntos, passando também por muita coisa juntos. E também não tem preço e nem regras. Tá. Não, com certeza, um relacionamento de muito tempo vai ter experiências completamente diferentes. Muito diferentes, porque vocês passaram por muitas fases da vida diferentes, né? É difícil mesmo manter o relacionamento com as pessoas mudando e passando por tantas fases diferentes. Então, óbvio que tem seu valor tá bastante tempo com a mesma pessoa. Assim como amizades, né? Amizades longas e que duram pra vida toda tem um valor muito grande. Ou, sei lá, profissionais, né? Um relacionamento profissional de muito tempo também tem seu valor. Então, lembrando que não é porque a gente é não monogâmico e que a gente escolheu viver isso nessa fase, a gente não tá demonizando a monogamia. A gente só alerta, eu sempre alerto, pra pessoa não reproduzir aquilo sem consciência. Pra ela escolher aquilo de fato, se ela quer realmente aquilo, se aquilo tá trazendo mais benefícios do que sofrimento e tá sendo saudável pra ela tá feliz, a parceria tá feliz. E é isso, gente, serem verdadeiros. O que é muito triste é ver tanta infidelidade e se normalizar isso, né? Isso que eu acho bem triste. É um privilégio realmente, isso aí. E também lembrando que traição ou quebra de acordo, né? Não necessariamente vai terminar com o relacionamento. Tem muitos relacionamentos que superam e acabam até se fortalecendo depois, se as pessoas se ajustam. Mas se a coisa continua, se perpetua, é abusivo, sim. É tóxico, sim. Traz sofrimento, sim. Então, né, tem que revisar. Tá acabando o tempo aqui, vai cair daqui a pouquinho. Voltou. Espero que não dê problema na conexão vamos de novo. Fechar antes do último segundo. Vamos. Então, gente. Tchau. Brigadíssima. Ó, meu irmãozinho falou aqui, ó. Parabéns por mais uma live maravilhosa.
Valeu. Obrigada, maninho. Beijo, Tchau. beijo. Me sigam, compartilhem, comentem. Tchau.